Opa! Um abraço pra todo mundo, mais um Miló Podcast no ar, Felipe Pedra. Não são hoje. Eu tô vendo aí você sapateando aí, né? Eu sou do reteté, né, irmão? É, né? Alô, né? Alô, né? Um abraço aí pra todo mundo, obrigado pela companhia. Eu queria dizer que hoje o nosso convidado é um cara que eu não queria que estivesse aqui, Felipe Pedra, mas... Fazer o quê, né, Ô, Felipão? Vem o Evandro com essas brincadeiras. Essa brincadeira, que é daquele clima que o pessoal tenta entender, mas não consegue. Mas tudo bem, vamos dar essa... É porque o convidado de hoje voto de confiança amigo, né? nele. O convidado de hoje é amigo, aí já viu, né, irmão? Aí já viu. Com a gente, Filipão, ele, Joelson! Fala, galera! Tudo bem, Filipão? Meu irmão. Mando Jales, prazerzaço. Obrigado, gente, pelo convite. Estou muito feliz, cara. Obrigado você, feliz meu por irmão. estar na frente desses monstros da comunicação. Meu Deus! Monstros também no visual. Não, que aí não. Não, e você falou dessa brincadeira do Evandro. E eu descobri que isso é a forma dele de amar, cara. Porque ele fazia isso desde que a gente trabalhava junto. É verdade, né? Ele brincava a gente com brincava com a gente... sei lá, tratando a gente mal. Isso. Era tipo isso, cara. Mas é amor. Obrigado, gente. Prazer. Vamos entender que é amor. É verdade. Ó, você que tá assistindo a gente aí, se inscreve aí no Miló Podcast, né, Filipão? Ativar o sininho também, ativar o né? sininho, aquele botãozinho do transbordo, aquele compartilhamento. Você vai lá no WhatsApp, compartilha no Facebook, no seu Instagram, pra várias pessoas aí, o máximo de pessoas que você puder. Pulveriza essa ideia do Miló Podcast, que é muito bom pra você e pra outras pessoas também. É isso. Como a gente sempre fala, vamos junto, que caminhando junto a gente chega mais longe e mais rápido, beleza? Vamos lá, se inscreve aí e manda pro máximo de pessoas que você puder. Vamos lá. Joey, obrigado pela presença, irmão. Tomás, você tá nervoso, cara? Cara, eu tô... Você tá um pouquinho nervoso, tá parecendo. Eu tô tentando controlar aqui a minha ansiedade interna, né? Que faz parte também de quem trabalha em comunicação. Isso. A pessoa, ela precisa, mesmo em momentos onde ela tá ansiosa, onde o corpo tá cheio de cortisol, adrenalina, tem que se controlar. Mas eu tô feliz de estar aqui, porque acho que também é meu primeiro podcast. Olha só. Primeiro convite. Fico muito feliz por isso. Pô, a gente fica lisonjeado, porque você é um monstro da comunicação mesmo. Que é isso? Não somos todos monstros. Obrigado mesmo. Faz muito bem o que faz. Parabéns. Obrigado. Um trabalho lindo com os jovens, né? Pra quem não conhece o Joenison, ele é apresentador de televisão. Ele é... modelo? Deveria ser pastor, mas ainda não é, tudo bem. Mas ele... Tu não é mais líder de jovens da igreja, né? Não, tem 3 anos que a gente trocou a liderança. Mas você liderou por... Liderei 12 anos. 12 anos, né? Juventude da Graça da Zona Sul do Rio de Janeiro. Olha irmão. aí. E... Irmão, tu é um cara que já me vi muito em você. Eu já te falei isso, não? Não sei, fala aí. Não, mas de verdade, porque eu acho que a gente trabalhou na HIT junto. Alô, um abraço pra galera da HIT. Alô, Yara, um abraço aí. E RR, alô RR, olha a intimidade, hein? RRzinho, dá um pulo aqui, pô, ia ser legal. Pô, ia ser legal gravar com ele aqui, hein, filho? Soares, tamo junto. Ia ser legal ter ele aqui, imagina ele aqui gravando. Pô, seria maravilhoso. Pô, ia ser legal. Ele ia jogar na minha cara que eu não emagreci até hoje. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Então a gente trabalhou junto, mano. E aí quando eu falo que eu me enxergo muito em você, porque a gente teve uma trajetória parecida na HIT. Você chegou como estagiário, e aí tu começou a apresentar sendo estagiário. Sim. Demorou pra ser contratado. Foi contratado. Como é de praxe. Como é de praxe. Foi contratado, sacou? Então assim, eu fiz o mesmo caminho, mano. Eu cheguei como estagiário. Aí apresentei como estagiário, demorei quase um ano pra ser contratado e depois eu fui contratado como apresentador. Eu ganhei ele por 3 meses. Eu fiquei 1 ano e 3 meses na novela da Vida Real como estagiário, né? Olha só. Conhece? E depois fiquei acho que 6 meses apresentando como estagiário. Aí depois lembraram de... Mas tem uma hora que eu me senti igual o José. Que eu falei, cara, que esqueceram Qual era o nome do programa que você fazia? Cara, eu comecei fazendo o Inter CJC. Que era um ao vivo de quase 2 horas. Filipão, esse programa era surreal. E ele era feito é que ele é talentoso. Esse moleque é talentoso, mano. Manda muito bem. Não aprendi. Ele segurava 2 horas de programa ao vivo diário, irmão. E tipo assim... Ô, Joelson, dá uma segurada aí. 10 minutos.
acontecia. Sem pauta, sem nada, ele já ia falando, segurando. falando com o cinegrafista. Irmão, você que tá assistindo aí, 10 minutos na TV, é uma eternidade. Eternidade. Meu Deus do esquece. céu. E ele segurava os 10 minutos lá. E tem todo um padrão, né? Mano. Todo um padrão. Não, mas ele rompeu um pouco o padrão. Sempre rompeu. Eu achava que tu rompia. Tu achava também, né? A gente tentava trabalhar o que a gente tinha, né? Legal. Que nem sempre era tanto. Às vezes, e você tinha que ir acontecer isso mesmo. Às vezes o produtor falava, o convidado tá demorando, ou não vai vir, vai ter que segurar aí, sei lá. E tinha gente que fala literalmente, tipo, se vira aí. Se vira beleza. aí. Ou a pauta era, sei lá, tinha uns jogos lá que eram muito pouco, não dava pra segurar, então a gente dependia do pessoal de casa pra ligar. E aí falava com o cinegrafista. A gente usava tudo, usava o cinegrafista, usava assistente, quem passava no corredor. E era literalmente um ao vivo onde tudo podia acontecer e foi uma baita escola. Real. Isso ensina, né, Felipe? Isso que ensina, né, irmão? De Deus. É perrengue, mas ensina. Eu costumo falar. Na teoria, a prática é completamente diferente. Tipo, você aprende na faculdade uma coisa, no curso uma coisa e na aplicação é outra. Completamente diferente. Não, e o cenário era tipo um balcão. Dentro da sala. Dentro da sala de produção. Com vários desenhos de A4 colados assim nesse balcão, com os CDs em cima. Qual era o nome do programa que eu esqueci? Inter CJC. O Inter é só o nome assim. Tudo de CJC. Era tipo isso. E Filipão, esquece, de vez em quando falava assim, Evandro, o Joelisson não vê? Por que você não apresentava de vez em quando? O que acontece? Tinha os apresentadores da casa. Antes de você ser fixo, era rodízio, né? Antes de eu começar a apresentar, eu era o estagiário do programa também. Então, eu tinha que criar a pauta dos apresentadores, tudo lá, e ficava muitas vezes na suíte pra dirigir. Então, quando não tinha um apresentador fixo, aí tinha que pegar outro. Porque teve o apresentador fixo na época, que era o Anderson, ele se machucou e começou a fazer rodízio entre Yara, Evandro, e uma galera lá. Só que cada um já tinha os seus programas e eles não queriam fazer mais 2 horas de outro programa porque ia ser muito corrido. Aí o Evandro vinha naquela felicidade, né? Pô, mano. Evandro ama, dá pra ver no rosto dele. Eu detestava fazer aquele programa. Acho que todos os apresentadores não gostavam. Eu detestava, irmão. Acho que, eu não sei se vocês fizeram um abaixo-assinado pra me colocar lá, porque do nada, fala, não, agora vai ser você. Eu falei, mas como é que eu vou produzir e fazer? Não, você consegue. Aí foi, né? Aí eu falei, amém, né? Amém. Eu detestava, porque, tipo assim, eu achava que o Joenisson quebrava um pouco o padrão. Sim. Apesar de eu não me considerar um cara muito, como que eu posso dizer, na caixinha, eu também não sou um cara, meu irmão, eu não sou engraçado, eu acho ele engraçado. Eu sou um cara que tenta ser engraçado. Ou eu sou engraçado pra um nicho muito pequenininho, sacou? Porque o meu humor é dele é diferente, mano. Meu humor, ou ele é idiota, tipo Sérgio Malandro, sacou? Ou pastelão o negócio falando aquele dia. Então, é porque Sérgio Malandro é meio pastelão, né? Ou então um humor meio agressivo, que é o humor tipo assim, pô, tu é feio pra caramba, hein, cara, sacou? Que esse tu é espetacular. Que é o humor que eu curto, sacou? E de verdade, é um jeito de eu entregar carinho também, de verdade. Porque são pessoas que eu confio e tal. Então, assim, nenhum dos dois tipo de humor cabiam lá no Inter CJC. Então eu tinha que fazer uma parada que não era muito minha praia, sacou, Filipão? Então eu não gostava muito, não. Era engraçado, quando era o Evandro, ele ficava, rapaz, qual é a pauta de hoje? Tá bom. Tem gente na linha? Tem. Eu falei, mas vamos ter que... E aí o pessoal ligava, Filipão, falava assim, ó, alô, pastor! Falei, então, gente, eu não sou pastor, tá? Eu sou apresentor aqui do CJC. Ah, beleza, aí desligava. Aí ligava outra pessoa. Fala aí, pastor! Falei, então, gente, eu acabei de falar que eu não sou pastor da igreja, sou apresentador, tá? Aí, pela 1000ª vez, oi, pastor! Eu falei, ai, mano, então tá bom. Valeu. Me chama de pastor aí. Pode me chamar de pastor, tá tudo tranquilo. Me chama de pastor aí que tá tudo certo. Não, e depois disso também, na segunda fase desse programa, eu cheguei a trabalhar com a Sara, a esposa do Sim, esposa. Sarinha. Ela ficou algumas semanas como minha produtora. Irmão, Sara foi produtora dele e ficou no mestre várias vezes pro programa teu, né? Inclusive, era comum escutar a Sara rindo. Ela sempre falou bem. Era comum. A Sara, a gente boa pra caraca. Uma vez eu brinquei com ela no Instagram, tinha um livro. Eu gosto muito do Dr. Augusto Cury, que ele fala sobre inteligência emocional. E eu tava querendo muito um dos livros dele que eu não tinha. E eu falei, poxa, Sara, podia dar esse livro pra mim. Ela, onde que eu compro? Olha aí, ela é assim, ela é assim.
Você tá brincando? Ela comprou pra mim, deu de presente. Eu nunca esqueci esse gesto. Ela é assim, e até hoje ele não leu o livro. Não, li. Até hoje tá na armário. Na penteadeira guardada. Ele sim. Então, Jones, tu é formado, né, em jornalismo. Formado em jornalismo. Fez teatro, você é ator também? Eu me formei em artes cênicas pela Nova Escola de Atores. Né? Algo que eu nem imaginava que talvez eu poderia fazer, mas na escola eu tinha feito teatro. E eu naqueles cursos que dão na escola de graça, depois E eu não sei nem na época, não sei nem porque eu entrei em teatro, né? Mas quando eu resolvi fazer, eu falei, poxa, eu preciso, sei lá, de uma experiência nova. Até porque eu gosto muito de dublagem, né? Dessas coisas. E para você ser dublador, você precisa ser ator, né? Porque a dublagem é uma especialização do ator. Então eu falei, vou fazer um curso de ator mesmo. Vou ir. E fui. E terminei. E agregou muito pra mim. E tá me ajudando muito também em tudo que eu faço. Pô, mano, sabe que eu tenho orgulho da minha passagem na HIT, assim. Sim. Eu acho que eu errei em algumas coisas, normal você errar num período de 8 anos, sacou? Sim. Mas eu tenho um orgulho em outras paradas e tipo assim, um orgulho que eu tenho, tipo assim, o que você construiu é teu, mas eu tenho o maior orgulho de muitas vezes ter conversado contigo, sacou? Tipo assim, de ter incentivado você, cara. Muitas vezes, né? Vai lá, tu é bom, vezes. Cara. É igual a Carla, mano. A Carla, eu lembro quando a Carla é estagiária e ela queria ser contratada como produtora, eu falava, mano, por que você não tenta se candidatar como apresentadora? E aí, não sei se ela fez isso por minha causa, não vou me colocar nesse lugar, mas é provável que eu tenha sido uma das pessoas que tenha incentivado a ela a se tornar apresentadora, ou pedir, né? Isso. Pelo menos a ser contratada como apresentadora. Isso acabou acontecendo também. Então, eu tenho algumas coisas que eu não teria feito na HIT, mas outras, pô, eu tenho o maior orgulho, cara, de verdade. Que lindo. Muito maneiro. Acabou sendo, de certa forma, o nosso padrinho, né? Porque muitas vezes que a gente tinha dúvida, a gente conversava com o Evandro, né? A gente tinha um Anderson lá também, mas muita coisa que a gente queria, alguma opinião, a gente falava com o Evandro, porque o Evandro ele tem uma forma de falar com a gente bem... que deixa a gente à vontade. O Evandro ele consegue falar sobre assuntos difíceis e deixa isso de uma forma muito mais leve, né? Tanto que ele falava tanta coisa lá na sala que a gente ficava assim, ó. Meu Deus! Não vou falar quais assuntos, né? Mas vários assuntos, né? Vários assuntos. A gente era solteiro, falava já da vida de casado. Falava assim, ó, você é solteiro, tu é crente, não pode transar antes de casar e masturbar é pecado, irmão. Mano, todo mundo na sala... Oi, tudo bem? Como vai? Mas isso foi bom, cara, deixar a gente à vontade de muitas formas para conversar com ele. Mas, mano, agora você tem se dedicado, depois a gente volta a falar de HIT, de outras apresentações, de programas que você já fez, mas você tem se dedicado aí a trabalhar com comunicação, né? A falar sobre comunicação, como se comunicar, a importância da comunicação, né, Joey? Sim, então, o que acontece? Se a gente for analisar, o ser humano ele já se comunica desde os primórdios. Né? Até antes da criação da fala, já existia a comunicação através das pinturas rupestres e tudo mais. Então já existia. E ela faz parte do nosso dia a dia. E eu resolvi trabalhar diretamente com essa questão, né? Não só pelo fato de ser formado em jornalismo, mas também porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu faço não só profissionalmente, mas é o que eu amo, a maneira que eu amo me expressar. E por que não ensinar, talvez o pouco que eu sei, para as pessoas que não têm esse conhecimento? Eu falei, vou tentar então ajudar com o que eu sei, com o que eu posso, vou agregar mais valor também a isso, mais conhecimento, para poder ajudar aquela pessoa que muitas vezes tem uma dificuldade para poder começar uma conversa. Tem muita gente que tem algum tipo de bloqueio, às vezes para falar em público. E é algo que, para quem tem, muitas vezes incomoda. Aí eu falei, vou tentar ajudar essa galera e vamos que vamos. E a gente tá aí tentando ajudar. E aí, como é que tá? Tá sendo muito legal. Eu lancei minha consultoria, a consultoria e a mentoria. E eu faço online ou presencial. E ali eu faço uma anamnese bem rápida para entender o que está acontecendo com a pessoa. Então, já teve pessoas que chegaram até mim falando, o meu problema é o seguinte, eu não consigo me comunicar para mais de uma pessoa. Se me botar no palco com 5 pessoas, já travo. Se me colocar na frente de sei lá, 10, aí que eu não vou conseguir falar.
Aí eu converso com a pessoa para saber o porquê, o que que acontece, o que que ela sente. Porque muitas vezes o problema não é só na comunicação verbal. Às vezes o problema é algo interno. Em que sentido? Pode ter sido alguma experiência que ela passou ruim na vida. Uhum. Sei lá, foi fazer uma apresentação na escola ou na faculdade, travei. E riram de mim. É uma parada que pode parecer simples, mas que trava a pessoa em tudo que ela fizer. E inconscientemente ela vai lembrar daquilo e não vai conseguir desenvolver o diálogo e talvez vai virar uma pessoa introvertida. É uma menina que eu atendi uma vez, ela falou assim, na anamnese a gente conversa, eu faço várias perguntas e já consigo identificar qual é o problema da pessoa. Se é um problema de dicção, se é um problema motor, se é um problema de omissão de RS. Ou emocional, pelo trauma que tu falou, né? Ou emocional. E através do questionário, do bate-papo, a gente consegue identificar. E essa menina, ela tinha uma dicção muito boa. Ela conversava com a gente com um volume maneiro, com um tom legal, impostando a voz de uma maneira legal. Eu falei, poxa, ela tá falando muito bem. Aí eu comecei a perguntar, poxa, mas por que você não consegue fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, quando ela abre culto, né? Quando você tá lá você não fica à vontade quando você tá no púlpito conversando com as pessoas. Ela, não sei, porque eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada e tal. Eu falei, mas você é aquela pessoa que tem necessidade de aprovação ou perfeccionista? Ela, sou. Eu sou muito perfeito. Para mim, tudo tem que sair perfeitinho. Eu falei, poxa, então aí a gente já pode identificar um problema, porque quando você fala em fazer as coisas perfeitas, isso é legal, beleza. Mas quando você fala em perfeccionismo, você está dizendo que você não pode aceitar nenhum tipo de errinho. Então, se você não aceita nenhum erro, então como é que a gente vai aprender? Aí eu fui conversando com ela e descobri que quem tinha talvez colocado isso inconscientemente na cabeça dela foi o pai dela. Porque o pai dela, quando ela era criança, ela falava muito com ela, você precisa ter notas boas sempre. Você precisa ser boa em tudo que você faz sempre, sempre. Só que talvez não passou de uma forma compreensível para ela, e ela levou isso para a vida, então ela procura fazer tudo bem, tudo 100% no que ela faz, então quando ela erra, ela fica frustrada. Então, eu vou conversando com as pessoas para entender qual é o problema de cada uma na individualidade. Saquei, mano. Isso é muito legal, porque assim, a comunicação, a gente trabalha com comunicação, né? Sim. Mas a comunicação, ela vai além do trabalhar com comunicação. Sim. Pregar, relacionamento com outros pastores, com outras pessoas, postura no trabalho. Isso faz toda a diferença, né, Joey? Cara, toda. Primeiro, eu gosto muito de falar com as pessoas que a gente tem que desmistificar duas coisas. As pessoas que trabalham com comunicação, necessariamente não são somente elas que precisam se importar com a comunicação. Sim. As pessoas pensam que somente quem é o repórter, o jornalista, aquele que trabalha diretamente nessa área precisa se importar com isso. Não. Todo mundo precisa se importar. Por quê? Porque a gente faz isso no nosso dia a dia, não, Filipão. A gente anda, a gente conversa com o porteiro, a gente conversa com o motorista do ônibus, do Uber. A gente precisa, de alguma forma, se conectar. E a gente faz isso através da comunicação verbal, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e, ao mesmo tempo, com a nossa comunicação não verbal, que é os gestos, né? Sim. Eu estou conversando com vocês aqui, mas as minhas mãos elas não estão parando, né? Eu estou fazendo aqui uns gestos ilustradores, que são aqueles gestos que eles precisam da conexão com a minha fala verbal para poder fazer sentido, né? Se eu ficar assim do nada, a pessoa que sou maluco, né? Exatamente. Precisa de um contexto. E a outra coisa que precisa também ser desmistificada é que a comunicação não é só um dom. Ela pode ser aprendida. Isso é real. E a gente cai muito nisso. Total. A gente talvez vocês já ouviram isso. Não, falando de tal, fala muito bem porque ele tem um dom da palavra. Ele tem um dom, né? Ele tem um dom. Só que dom, o que é o dom? O dom, ele é uma facilidade para você aprender determinada coisa. Ou seja, quem tem dom aprende muito mais rápido do que quem não tem. Exemplo, uma pessoa que, sei lá, joga bola muito bem, ela vai aprender, ela vai fazer aquilo muito mais rápido que a pessoa que precisa treinar. Quem não tem um dom vai ter que fazer, sei lá, o dobro, o triplo de esforço, mas dá para aprender. E com a comunicação é assim também. E para todas as relações, igual o Evandro falou. Né? E eu entendo, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, é que assim, até para você se comunicar de forma diferente do que é o padrão, você precisa entender o que é o padrão. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque isso é uma coisa que eu tento fazer, inclusive aqui no Miló.
Lá na HIT, existia um padrão de apresentação. Por mais que a gente tentasse fugir do padrão, essa fuga, ela não era muito descolada, né, Joey? Tipo assim, não era algo muito descolado do padrão estabelecido. Aqui, eu entendo qual é o padrão, sabe? Mas a internet já descola totalmente desse padrão. E além da internet descolar, eu já não quero fazer parte do padrão. E aí, só pra vocês entenderem o que eu digo que é padrão, da minha cabeça, do que eu vivi, estabeleci como padrão cara, aqui eu uso gírias. Aqui eu posso usar meu cabelo grande todo, apesar dessa careca gigante aqui, dessa entrada gigante aqui, ó. E tá maneiro o cabelão, né? Tá maneiro, não tá? Eu cansei de falar. Ele é o cara que fica alugando. Eu esqueci. Não, é que toda hora fala, pô, Felipe, meu cabelo tá legal? Ah, meu Deus. E aí eu falo que toda hora tá legal. Eu falei, cansei. Não vou falar mais nada. Corta, irmão. Corta o cabelo. Faz o que você quiser. Mas aqui eu uso gírias, sacou? A gente faz... Eu faço mais piada que o Filipão, né, até. E erro um montão de vezes em piadas que eu acho que é super engraçado na minha cabeça, não é. Mas é um estilo que eu adotei. Tipo assim, mano, eu quero adotar um estilo de apresentação no podcast fugindo do padrão que é. Eu quero ser o que eu sou na minha casa. Eu quero ser o que eu sou com o Filipão antes de gravar. Sim. E é o que eu tento colocar em prática aqui. Isso aí que você tá vendo de mim é o que eu sou basicamente sem gravar, sacou? De repente tomando um pouquinho mais de cuidado. Sim. Mas cuidado não é criar um outro personagem, nem uma persona, nem nada. Mas eu consigo fazer isso porque eu identifico um padrão de comunicação e eu quero me descolar desse padrão. Entende? Então, assim, até pra você fugir do padrão, você tem que entender como se comunica, né? Exatamente. Não funciona. Porque você coloca a sua característica. Isso, né? isso. De fato, a comunicação ela tem que ter a sua cara. Né? Ela tem que ter... Tanto que quando eu falo com as pessoas que vêm até mim para pedir algum tipo de ajuda e tal, eu falo, a gente tem que ajustar e formatar a sua comunicação para você. Isso aí. O jeito que você... Que a gente, tem técnicas, tem tudo para, dependendo do seu objetivo, mas você tem que colocar a tua cara. Tem que ser algo que formate e lembre quem é você. E essa comunicação diz muito do que você se aceita, né? Do quem você se enxerga, maneiro. Né? Porque senão... Se você vai falar de uma pessoa que você não é, né? Sim. Aí fica uma coisa mentirosa. Mentira, né? Uma máscara, um personagem, né, Felipe? Exatamente. Não, e dá pra perceber, quando você assiste algum programa de TV, tem aquela pessoa que você, às vezes você acha, poxa, tem alguma coisa esquisita, o que tu não aprendeu ainda é falar perto do microfone, né? Isso aqui tá me dando medo. Nunca usei esse aqui de tripézinho, mas... Outro chega a gente usava aquele assim, né? Aquele aqui você pode mexer, que tu vai mexer aqui. Aí, meu garoto. Aí, meu garoto. Boa. Melhor assim? Tá ótimo. Aí, então, precisa ser uma comunicação formatada para cada pessoa. Quando você olha na TV, talvez um apresentador ou alguém que você fala, poxa, tem alguma coisa esquisita nessa pessoa. Às vezes ela tá tentando passar simpatia, tá sorrindo, mas você fala, cara, não me comprou. Então é isso, porque talvez a pessoa tá tentando... Ela está se comunicando, mas ela não está à vontade naquilo que ela está fazendo, não está conseguindo colocar a cara dela naquilo. E se a gente for analisar, a comunicação nada mais é do que uma troca de informações, só que da sua maneira. É como se fosse um bate-papo, só que formatado para cada lugar, né? Vamos supor, se você vai fazer uma palestra, dependendo do conteúdo da palestra, onde é a palestra, qual é o público da palestra, você vai ajustar o quê? A sua comunicação para a palestra. Uhum. Então, o Evandro já fez palestra em faculdade, que eu sei. Então, dependendo do público, ele vai ajustar a comunicação dele. Sim, se for a galera jovem, eu vou falar um pouco mais descolado, vou poder usar um pouco mais de gíria. Se for uma galera que já é formada e está, sei lá, num curso de pós-graduação em jornalismo, já é uma abordagem diferente, né? Se dependendo do tema do podcast, da estrutura, já é uma forma também diferente. Se for bate-papo, também cada um tem uma característica. Então a gente vai analisando isso aí. E imagino que você tem que aproveitar o seu jeito também, sabe? Porque assim, eu presto serviço para uma empresa que, mano, eu só sou contratado por essa empresa por conta do meu jeito autêntico. Meu e do Paulo Vitor. Sabe quem é o Paulo Vitor? Sabe não, né? Não sabe, deve saber quem é. Um amigo meu, Paulo Vitor Baldino. Ah, sei, pô. Sabe quem é? Só fala Baldino, né? O Baldino, a gente chama de o Balda. Futebol. É isso aí. A gente presta serviço
porque é uma empresa... Isso é uma percepção minha. É uma empresa muito formal, sacou? E a gente vem com uma informalidade que não existe na empresa. Então, quando a gente chega com esse frescor, fala assim, caraca, ninguém aqui faz isso. Que maneiro, quero vocês sempre. E a gente se deu bem. Ou ao contrário, se for uma empresa muito informal e de repente está carecendo de uma formalidade, aí a mim, por exemplo, não serviria. Teria que ser uma outra pessoa. Que eu não sou o cara formal, né? Para eu ser formal, eu consigo ser. Sim. Mas não é quem eu sou. Sacou? Igual na época que você fazia jornalismo, né? Eu lembro o Evandro... eu detestava também. Mas fazia muito bem. Fazia, né? Então, a gente se adapta, né? Mas você sabe que na época eu falei isso pra ele. Ele era um pouco mais retido no visual dele. No teu visual, ele parecia mais sério, entendeu? Acho que é por isso que a galera investia tanto em você em bancada, né? Esse negócio todo, né? Não, mas é porque o Anderson gostava também, né? O Anderson gostava. Não, tipo assim, mano, eu não quero falar que eu sou o bonzão nem nada, mas eu... Mas falando... Pelo que... Não. É pelo que eu fazia, eu achava que eu dava conta do recado também, sacou? Eu achava que eu dava conta. Resolvia. Exato, mas não... Você era muito bom e só tinha você. Não tinha mais ninguém. Esse mais é o que então, Evandro, você era muito bom, mas se eu te tirasse, não ia ter programa. Então, ou era tu, era tu. Mas sabe o que eu gostava de fazer? Eu gostava de fazer o CJC Esporte. Que eu acho que era a minha medida. Que era tipo assim, irmão... É tua cara. Que era um programa que não é... Eu vi esse programa nascer com a Natália. Com a Natália, né? Com a Natália, exato. Não tinha nada a ver com ela. Exato. Queriam colocar ela feito a Renata, né? Renata Fã. Queria fazer um clima meio Renata Fã. Exato. Abraço Ciantelli, que tentou com ela também, né? Um abraço. E aí, graças a Deus, o CJC caiu você. Aí você vê que foi o programa que eu criei. Exatamente. O CJC quem criou fui eu, mano. Pra Natália, porque o Ciantelli me contratou pra aquele programa. Falou, Evandro, eu quero um programa de esporte. Pensa num formato aí e tal. Aí eu estudei, estabeleci o formato, defini um nome não. Mas o formato, como que ia ser, tal, levei pra ele e se amarrou. Só que aí saiu da minha cabeça. Como saiu da minha cabeça, automaticamente saiu com as minhas características, sacou? Porque eu não criei o programa pra Natália, eu criei um programa de esporte pro CJC. Se eu tivesse criado um programa pra ela, talvez tivesse sido de um outro formato. De um outro Exato, mas não foi pra ela, foi um programa de esporte pro CJC. E aí saiu muito de mim naquele programa. E quando eu comecei a apresentar, meio que era eu já, né? Exatamente, porque era um programa informal, um programa descontraído, em que rolava piadas, rolava uma brincadeira, uma zoeira. Tinha muito VT, não, né? Não tinha. Tinha VT, mas não era muito. Né? Sabe o que eu gostava no programa? Só abrindo um parêntese. Eu e Vini. Quando ele e Vini começaram a brigar, cara. Um abraço, Vini, cara. Quando ele e Vini quando o Evandro pegava no pé do Vinícius, de uma forma que era muito legal, cara. Eu não entendo nada de esporte. O Vini era o quê? Era outro time, não é? Tinha um outro time. Ele é flamenguista, Mas, mano, eles brigavam, qualquer coisa era motivo de brigar. Era muito bom, cara, na sala, era muito legal. Não, e o Evandro, quando ele saiu de lá, tipo, todo mundo quando fala em esporte, até hoje, lá é Evandro Jali. Que maneiro, mano. Eu fico feliz, cara. Eu fico feliz, de verdade. Eu fico muito feliz por isso. Mas aí o programa é um programa que eu achava que eu me encaixava, porque era informal, tinha brincadeira, mas ao mesmo tempo não era um programa que eu tinha que ser o showman, sacou? O programa não era eu, o programa era notícia. Eu só intermediava, que era a minha área. Então eu vinha com uma piada aqui, eu vinha com uma informação ali. Às vezes implantava uma discórdia entre os comentaristas e tal. Então ali eu achava que era a minha medida, eu gostava muito, era um programa que eu amava fazer. Outros eu gostei de fazer também, mas o que eu amava mesmo era aquele ali. O Inter ele não gostou. Não, o Inter não gostei. Nem esse, nem um chamado Estações, que era um eu Inter. Fiz também, que era um Inter CJC com outra cara, né? Com outro cenário. Meu Deus do céu. Não, mas o bom é que essas experiências, cara, a gente tira muita coisa boa. Exatamente. E a gente também avalia, eu principalmente, o que eu fazia na época e como eu fui amadurecendo durante esses processos, né? Até na forma também de se colocar tanto na frente da TV como junto às pessoas, né? O Evandro me zoava muito porque eu gritava muito nos programas. Eu falava que eu começava... E de fato eu começava, porque tinha que ter... E hoje aqui ele grita aqui. Viu? Eu não ajusto, não puxava coisa lá e agora ele grita aqui pra caramba. Não, e lá eu fazia isso, porque o programa tinha que estar lá em cima e tá lá em cima, só que
Hoje eu entendo que deixar o programa alto astral não é você deixar o volume sempre alto. Exatamente. Até porque isso incomoda quem não está acostumado. Engraçado é que essa questão de modulação de voz, quando você vai conversar com uma pessoa que é expansiva, você tá falando ali no canal dela, né? Pô, falando de tal, não sei o que, papapá. Mas se você conversa com alguém assim, que é aquela pessoa mais introvertida, aquela pessoa mais contida, se você fala com com o seu tom muito alto, você pode incomodar, pode causar estranheza. Então isso tudo tá ligado à nossa forma de comunicar, né? De entender com quem que a gente tá falando, para quem que a gente tá falando. E eu gosto muito também de falar das questões não verbais, porque são as que falam mais do que a questão verbal. O que é a não verbal? Quando a gente fala comunicação não verbal, tá ligado o gestual, né? Os gestos que a gente faz. Roupa também? As expressões, né? Faciais. Porque elas denunciam o seu sentimento, aquilo que você está sentindo. E isso é bom a gente aprender por vários motivos, né? Primeiro, que se você é um comunicador, você pode ter o domínio das suas expressões, você pode entender o que você quer que a outra pessoa em relação a você sinta, né? E você faz isso através do seu sorriso, através da forma que você se coloca na frente da pessoa. Então tem várias coisas, né? Eu falei aqui sobre movimentos ilustradores, né? São aqueles movimentos que você precisa de um acompanhamento do seu verbal para você entender. E também tem os gestos... Tem gestos que são gestos ilustradores, né? Sim. Você tá... eu estou aqui neste lugar, né? Aqui no podcast do Miló. Então eu estou dizendo que eu estou aqui. E tem várias formas também de você comunicar segurança, de você comunicar que está inseguro. Vamos supor, se um palestrante ele sobe para fazer uma palestra e ele está, sei lá, ele tá muito tenso. Ele começa a andar muito de um lado para o outro. Ele começa a cruzar os braços, né? Quando a gente cruza os braços, geralmente a gente causa um distanciamento de quem está nos ouvindo. Então, geralmente, quem está falando para muitas pessoas, ele precisa estar com os braços abertos, né? Precisa estar com os braços aqui posicionados com movimentos que não sejam muito, muito rápidos, né? Não sejam, porque senão você tira a atenção da pessoa. Na TV também é assim. Você pode gesticular, mas você começa a gesticular muito aqui, muda a atenção de quem está te assistindo. Então é bom dominar isso para você entender o que a pessoa que está te ouvindo, te assistindo, o que você quer que ela sinta também, né? Isso é muito legal, porque assim, o ruim não é nem você sentir a parada, mas conseguir controlar ela, né? Exatamente. Por exemplo, a gente fez um ao vivo aqui falando da peça lá da igreja. Eu fiz a abertura lá da peça. O que você achou? Cara, eu gostei. De mim. De você na abertura? Eu achei sensacional. Eu achei que você tava inteiro ali. Você subiu, mas falou, vou te falar, eu tava me cagando de nervoso. Mas que bom que não pareceu. Eu tava me cagando de nervoso. Você fez uma piadinha pra quebrar o gelo. Todo mundo riu. E eu falei com o Filipão que ali aconteceu comigo o contrário. Porque geralmente, quando eu entro aqui no Miló, ou quando eu entrava ao vivo, ou quando eu fiz alguma apresentação de algum evento e tal, o meu nervoso é pré. É antes. Quando eu entro, o nervosismo some. Ali... O nervoso ficou. Não, mas foi o contrário. Eu tava super tranquilo antes. Viu? Super tranquilo. Aí na hora que eu entrei, eu falei, caraca, eu comecei a me cobrar. Talvez o ambiente de igreja tenha me afetado bloqueado, um pouco. Tipo assim, caraca, eu tô numa igreja, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu tô falando, sacou? Talvez, não sei dizer. Mas eu consegui controlar, né? Eu percebi que eu consegui controlar meu nervosismo também. Porque eu fiz 2 apresentações. Antes da apresentação oficial... a peça teatral teve uma pré-estreia. Sim. E essa pré-estreia me ajudou. Por quê? Porque eu percebi, eu falei, cara, eu fiquei tranquilo antes, na hora eu fiquei nervoso. Eu dei uma gaguejada em algumas palavras e eu ainda tava um pouco inseguro com o que eu ia falar. Então, no dia 30, eu falei assim, mano, por mais que eu fique nervoso, eu tenho que estar seguro no que eu vou falar. Então, por mais que não funcione, eu tava... Sabe por quê? Porque eu estabeleci uma piadinha, né? A piadinha do pastor... Então eu entrei me apresentando como pastor principal da igreja Bola de Neve Barra. Aí todo mundo riu? Todo mundo riu, só que na minha cabeça tá assim, caraca, será que essa piada vai funcionar?
Aí quando todo mundo riu, eu falei, fiquei mais tranquilo. Ganhei. E a outra piada foi do celular. Que eu falei, galera, pega o celular aí agora, só que era pra falar, pra colocar no silencioso, pra não atrapalhar a peça. Aí pedi pra todo mundo pegar o celular e falei, agora tira uma foto e me marca. Porque muita gente fez, né? Funcionou também, né? Funciona. Então, quando eu apresentei a primeira vez na pré-estreia, me ajudou pra eu identificar, tipo assim, cara, eu tenho que melhorar nisso e ir firme na piada. Porque eu tô inseguro na piada, achando que não vai funcionar. E aí tá me dando achando inseguro. Então, mas eu tava super nervoso. Só que eu fui controlado, sacou? Eu fui confiante, mas com nervoso. É porque também existe um dilema também em relação a isso. Porque as pessoas acham que quem trabalha com comunicação, ela não pode ter medo, não pode se sentir nervoso, não pode ficar ansioso. E isso é um mito, né? Porque até a gente que trabalha com isso há bastante tempo, cara, vai ter o dia que você, sei lá, vai estar um pouco mais inseguro, vai ter o dia que você vai estar um pouco mais agitado, ansioso internamente. Só que a experiência, ela te traz a segurança. E a segurança faz com que você domine aquilo da melhor forma. Então, cara, quantas vezes também eu entrei no programa ao vivo, pode falar cagando, né? Cagando. Mas teve gente que falou coisas muito piores aqui. Sério? Então tá tranquilo. Mano, eu fiquei me borrando de medo, mas eu tava fazendo, mas com aquele sentimento interno que às vezes eu ficava pensando, cara, será que eu tô indo bem? Aí vem o feedback das pessoas, não, você tá indo bem, continua assim. Só que esse autoconhecimento é muito importante, cara, você entender o que você tá sentindo, pra você justamente controlar. Diz que a ansiedade ela é temporária. Previamente você sente, né, porque tem um fluxo de hormônio aí passando no seu corpo, só que quando você tá ali já fazendo, ele se dissipa, né? Ele passa por você, se dissipa e você vai embora. O negócio é saber controlar e através tipo de respiração, de exercício, através de quando você eu falo mentalizar, mas eu gosto de quando você tenta passar na cabeça o que você vai falar, como você vai falar, tenta se visualizar como é que você quer estar ali. Tudo funciona muito bem previamente quando você vai fazer alguma coisa que você não está acostumado ou num ambiente que você também não está muito familiarizado. Porque quando você está acostumado, beleza, tá reinando ali, né? É igual quando eu fazia os meus ao vivos, eu entrevistava advogado, já entrevistei político, já entrevistei os filhos do patrão, já entrevistei todo mundo. E quando chegava lá, filho, eles nervosão e eu tranquilo. Fica tranquilo aqui que, faz isso aqui, deixar a pessoa tranquila. E funcionava, né? E a gente ia embora. Sabe o que me ajudava também? O objetivo. Sim. Deixa eu ver se eu consigo ser claro. Tipo, quando eu fazia um ao vivo ou quando eu apresentei essa peça, eu não pensei em mim só. Sacou? Eu pensei assim, cara, qual o objetivo aqui? O objetivo é entregar informações pra quem tá sentado na igreja. No ao vivo era, cara, eu preciso entregar informação pra galera. Então eu pensava mais no objetivo do que em mim. Bom, sacou? Porque no objetivo eu ia fazendo as coisas pra cumprir aquele objetivo. Enfim, e você, Filipão? Você que esteve por muito tempo atrás das câmeras. Eu ia falar disso. Na verdade, eu não sei nada de me comunicar. Mas faz aqui muito bem. Faz. Isso aqui foi uma maluquice desse cara que tá aqui do meu lado. Sério? Que falou, mano, quero fazer. E uma das primeiras pessoas também foi o Ciantelli, que me colocou no programa Salada, que era um programa maluco. Eu já vi o Salada. Já viu o Salada? E aí tinha o Saulo Ortiz também, que fazia. E eu esqueci Caju. Outro apresentador. Depois também foi o Rômulo, teve o Rômulo. Teve vários apresentadores, o Salado. Eu acho que o André Bastos também fez. Lembra do André? Lembro. Tu lembra do André? André Bastos, sim, André Bastos também fez, exatamente. Ele era produtor também. Ele era produtor. Então, assim, eu nunca fiz esse tipo de coisa. Eu sempre fiquei muito nervoso pra falar na frente de muitas pessoas. E isso surgiu na minha adolescência, porque eu sempre fui músico e sempre gostei de cantar. E eu nunca cantei na frente da igreja, assim, de um culto. E quando eu fui fazer a primeira vez, o coração já veio na boca, né? Então eu sou daquele de cantar e não ministrar. Hoje em dia eu tenho exercido isso. A ministração, a conversa, falar com as pessoas, abrir o culto. Então lá na minha igreja eles me esticam nesse sentido. Mas pregação eu fiz coisas poucas, assim, nunca preguei um culto.
Você já pregou já? Já. Vários cultos. Já. Vários não, mas já. Né? Já. Mas para vocês, essa comunicação é mais familiarizada, né? Para mim não é tanto. Então eu sempre fui muito de dirigir pessoas, né? Falar, ó, fica calmo, faz isso, faz aquilo, seja você. Coisas de prática que a gente faz, né? Mas é muito interessante esse esclarecimento que você traz. E é legal que ele tem um vozeirão, uma voz potente, aberta. Você tem que ver esse cara cantando, bem. Tem que ver esse cara cantando. Não, e isso acontece. Tipo, pessoas que às vezes estão nos bastidores e talvez não vão como protagonistas, porque talvez eu acho que não vão sair muito bem. Isso. E tem uma coisa que atrapalha muito as pessoas, que é um negócio chamado necessidade de aprovação. Exatamente. O que é necessidade de aprovação? É o que as pessoas vão pensar se eu fizer isso e talvez eu errar, ou se eu fizer isso e talvez tiver alguém que sabe fazer isso melhor que eu e estiver me assistindo. Então, tudo isso, esses pensamentos sabotadores, filho, ele na sua mente é um pensamento, mas eles vão começando a virar monstros dentro de você e te impede de fazer muita coisa. E não é só na comunicação, né? Sim. É na parte também de empreender. Por exemplo, a gente começou aqui esse projeto aqui. Muitas das coisas iam contra a nosso preciosismo, nossa qualidade, a nossa expectativa de ser o melhor, de ter tudo do melhor e do bom. Isso te trava para iniciar um projeto, para você dar uma partida, né? E aí, quando faz isso, já não é saudável, né? É perfeccionismo, né? É perfeccionismo que aí chega uma pessoa tipo o Joenis ou qualquer outro, caramba, que legal a estrutura de vocês. Exatamente, a gente tá aqui. A gente não queria nem começar por causa dessa estrutura, né? Mas cara. E muita gente atrapalha muito a gente começar qualquer coisa. Eu fiquei, acho, muitos anos para tentar para pensar em fazer alguma coisa partida de mim, entende? Porque eu ficava nesse pensamento também. Falei, poxa, mas será que toda a experiência que eu tenho é bastante? Será que vale de alguma coisa? Será que eu vou conseguir? Então esse será, filho, é que acaba te matando e você acaba não fazendo nada. Ó, e uma coisa que eu posso falar pra você que tá assistindo a gente aí, por experiência própria, que é, irmão, comece. Inicie, exatamente. Porque você ficar escutando a sua mente, os seus traumas, as suas dores, só vai fazer você se atrasar na vida. Suas expectativas. Exatamente. Então só se comece. Você começou e você acha perfeito quando você inicia, é porque você começou tarde. É verdade. Porque você tem que começar e achar assim, pô, o meu início foi tão ruim. Nosso primeiro programa foi um lixo. Nem foi ao ar. Não pela convidada, porque a convidada a gente vai trazer aqui. Mas nem foi ao ar. Mas nem foi ao ar, porque foi ruim. Não dá pra botar no ar. O áudio deu ruim. Não dá pra botar no ar. Mó zoeira. Mas de verdade, só pra que, mais uma vez, pra você que tá assistindo a gente, começa, cara. Porque quando você faz alguma coisa, aquela coisa puxa pra uma outra, sabe? Você aprende, você cria network. Então, quando ela acaba, você nunca vai ter perdido tempo, porque aquilo vai te dar uma outra ideia, ou vai te dar experiência, ou vai te dar casca pra você começar uma outra coisa. Se essa outra coisa não der certo, ela vai te acrescentar de novo. Então você vai fazendo casinhas, até pra que você faça alguma coisa que você esteja no momento certo, na hora certa, debaixo da vontade de Deus, pra que você acerte, sabe? Então só faça, cara, só faça. E mais uma vez, eu posso falar por experiência própria. Em 2013, eu fiz um projeto, um programa de vídeo que era pra... Inclusive, eu queria ter apresentado na HIT, acabou não rolando. Depois eu fiz um projeto social em que eu escrevi histórias de pessoas. Depois eu comecei a querer presentear crianças. Depois eu criei um projeto de cartas. Depois eu criei um negócio com um amigo meu. E depois eu tô num projeto de podcast que a gente já tá com mais de 60 episódios no ar. Sacou? E se Deus quiser, a gente vai ter mais 60 e mais 60, mais 60, né? Então, e a gente tá próximo de uma outra mudança muito importante. É verdade. A gente vai mudar... Bora, vai! É o que faltava pra decolar, mano. Agora ele vai estar em outro projeto. Ai, Deus. Você tá vendo? Você tá vendo, Filipão? Você tá vendo, Filipão? Aí ele sai daqui e fala que a culpa é minha. Não sou só eu que faço esse tipo de piada, tá vendo? Mas a gente vai passar por uma transformação completa de identidade, de logo. Vai ser muito interessante. Porque esse logo foi um logo que foi nesse sentido, né? Exato. A gente tinha que começar e já teve. Então agora a gente já tá trabalhando a identidade visual, a cor, nos achamos no que a gente quer criar. Então
Vamos pra cima, não é isso? Vamos pra cima. Você que tá assistindo a gente aí, fica ligado. Isso aí. Que em breve teremos novidades aqui no estúdio do Miló. Que beleza, que beleza. Tudo isso aqui vai mudar, ó. Essa cor, vai mudar. Vai ter cortina, vai ter mais luz. O Evandro vai estar com um negócio na cabeça, vai ter um implante aqui, ó. Mas fazer. Aí, começar a entrar mais graninha, mais graninha. Eu tô pensando em fazer aquele. A gente vai fazer uma parceria com a Istambul pra colocar o... A gente vai medir o sucesso do Miló com o implante do... É verdade. O pessoal vai ficando rico, vai implantar um cabelo. Exatamente. Quando fizer implante aqui é porque a gente começou a ganhar dinheiro. Enquanto isso, a careca vai aumentando, quer dizer que a gente não tá ganhando dinheiro ainda. Mas tá bonito o teu cabelo. Tá sério mesmo. Eu tô com esses dois negócios aqui e aqui, ó. Aí também tá? Eu quero virar judeu pra usar kippah assim, ó, pra tapar. Meu Deus. Não tá não. Careca não, só é mais ralo, né? Um pouquinho mais ralo, mas não é careca não. Careca só aqui mesmo. As entradas do meu pai. Complicado. Eu ia falar que eu cortei o cabelo ontem, nem sabia que ia vir. Ainda bem que calhou de cortar o cabelo. O Ronaldinho parece um modelo com esse cabelo. Obrigado, aí, cabelo cara, bonito. Obrigado. Não, eu já ia falar, bonito você não precisa nem tentar. Já conhece essas piadas do Ivan. Porque não vai conseguir. Irmão, tu casou, dá graças a Deus, mano. Graças a Deus mesmo. Alô, Nova Russas, um beijo pra você, Érica. Érica é a esposa dele. A gente falou no comecinho aqui, né? Ô, Joey, dá pra identificar na galera que você atende ou na sua percepção o que mais atrapalha a galera a se comunicar melhor? Se é o histórico familiar, se são os traumas, se são a convivência com a família ou tem outras coisas assim? A falta de percepção de uma roupa, do que falar, talvez. Então, na maioria dos casos, tá ligado ao, eu gosto de chamar de ecossistema da pessoa, que é o lugar, o ambiente que ela cresce, que ela vive, que ela frequenta. Então, muitas vezes, ou é na escola, né, um lugar onde a gente passa boa parte da nossa vida, na faculdade ou dentro de casa. Porque nós somos seres que estamos em contato, em comunhão com todos aqueles que estão na nossa volta. Tem até uma matemática que diz que nós somos a soma, né, das 5 pessoas mais próximas da gente. Então, quem tá mais próximo? Isso família... é assustadoramente verdade. É verdade. Tem uma conta, né? Uma continha em cima. É assustador quanto isso é verdade. Em cima disso, cara, é sinistro. Aí tem a sua família, tem os amigos mais próximos. Aí, e isso reflete muito em quem nós somos. Né? Por isso que tem pessoas que... A galera de desenvolvimento pessoal, eles dizem que se você quer fazer uma mudança radical na sua vida, você tem que começar mudando os lugares que você frequenta, às vezes até determinadas amizades e tal. E isso acaba interferindo também na nossa forma de comunicar, né? Eu já conversei com muita gente que os pais, eles não tinham essa capacidade de diálogo dentro de casa e não conseguiam desenvolver isso e eram também pessoas introvertidas. Então... as pessoas acabaram crescendo pessoas introvertidas também. Entendi. Então, muitas vezes está ligado a isso, né? Ao ambiente da pessoa. E também uma grande parcela quando acontece algum trauma mesmo. Né? Quando ela faz alguma coisa que deu errado e ela fica com medo de refazer. Né? Tem uma frase que eu falo que é o seguinte: as pessoas não têm medo de falar, elas têm medo de falhar. Então, a gente tem medo de errar e se alguém e pensar no que a pessoa que está vendo o nosso erro vai falar, ou vai pensar, ou vai julgar. Porque uma coisa é certa: se você começar a não pensar nisso, né? Se eu errar, se você não pensar também no que as outras pessoas vão deduzir ou pensar acerca de você, você vai fazer tudo, cara. Você vai começar a fazer coisas que você nunca pensou em fazer. Você vai começar a tocar projetos que você não, talvez pensar em fazer, mas achava que não podia. E isso é literalmente comprovado pela ciência. Isso vira uma chavinha. Vira uma chavinha. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa que eu tento colocar em prática aqui. Por exemplo, já sentaram pessoas importantes aqui. Pessoas que a gente admira. Tipo Fragale. É um cara que eu admiro, irmão. Inteligente. Então na minha cabeça tá assim, irmão, eu não tenho nada pra falar pra esse cara. Sacou? Só que, irmão, como assim eu não tenho nada? Sacou? Se ele se colocar numa posição que não precisa me ouvir em nada,
O problema tá nele, não tá em mim. Sim, isso aí. Né? Sei lá, vamos ver outra pessoa. Alex Gonzaga, que a gente não queria falar tanto de igreja, a gente queria falar mais de futebol, da vida dele em Bangu. A minha cabeça, irmão, o cara viveu tanta coisa, eu não tenho nada pra falar pra ele. Irmão, se ele se colocar na posição de que eu não tenho nada pra falar pra ele, o problema tá nele, não tá em mim. Sim. Sacou? Então, e não aconteceu com nenhum desses. Nenhum desses, mas é uma coisa que eu penso assim, cara... O cara não é melhor do que eu, seja lá quem for, irmão, sabe? O cara não é melhor do que eu, a história dele só é diferente da minha, não quer dizer que é melhor nem pior. Nós somos iguais e temos experiências diferentes e vamos trocar uma ideia, a gente vai conversar. Numa troca de ideia, irmão, você tem que se colocar no mesmo nível da pessoa. Se você é maior ou menor, que pra mim não interessa, e acho que ninguém é maior ou menor do que ninguém, pra mim é todo mundo igual, mas nas experiências diferentes... Sacou? Você tem que se colocar numa posição igual. Por exemplo, hoje em dia eu converso com pessoas que já foram para os Estados Unidos, que já foram para a Europa, que já viveram um montão de coisas que eu queria viver e ainda não vivi. Então a pessoa fala assim, caraca, mano, eu fui nos Estados Unidos e fui num lugar assim, assim, assim. Tipo o Filipão. Caraca, foi Bangu. É mesmo, mano. Lá, eu fui lá em Gero Pedreira, lá em Guandu, na roça onde minha avó cresceu. E eu pulava no Rio Guandu, irmão, quando era moleque. Mas irmão, olha só. Histórias são histórias. O Evandro não foi nos Estados Unidos, mas ele conhece lugar que eu não conheceria normalmente. Mas você tá entendendo? Cara, dá pra criar o diálogo, né? Mas eu tô dando um exemplo que eu falei zoando, é lógico. Mas são só histórias diferentes, sacou, cara? Eu não ter ido nos Estados Unidos não me faz pior do que o Filipão. Ou o Filipão ter ido nos Estados Unidos não me faz melhor do que a mim. Eu já fui em Capitólio. Tu não foi em Capitólio, né? Não. Eu amo Capitólio, amei Capitólio. Isso não me faz melhor pra ele porque ele não foi, sacou? Não, e Evandro já foi em muito lugar, hein? Já foi. Mano, eu amo viajar. Não, o Evandro tem que lançar um programa de viajar com R$500. R$500 é com ele. Mano, eu vou conseguir fazer isso, tá? É uma boa. R$500. Você que tá assistindo a gente, ele viaja. Viajo na rataria e dá certo, hein? Dá certo. Boa, cara. Não é engraçado que você puxou um gancho, a questão de você ter coisas em comuns também para conversar. Tem muita gente que tem dificuldade de puxar um papo com alguém que não conhece, porque não sabe o que falar, o que fazer. E geralmente eu falo que você tem que tentar identificar algum ponto em comum. Um viajou para os Estados Unidos e outro não. Bom, mas temos 2 viagens aí, né? Então, é a melhor estratégia para você, quando tá num lugar onde você quer, de alguma forma, interagir com alguém, entrar na conversa, é você tentar encontrar um ponto em comum ali para você começar. E ver se eu tô errado. Uma coisa num diálogo que eu faço, tipo assim, eu tento... Em todo diálogo, em toda conversa que eu tenho, eu me tiro de foco. Só assim, cara, as minhas experiências só interessam pro cara se ele perguntar. Então, na verdade, eu tô prestando atenção no cara e querendo saber mais da vida do cara. Do cara ou da mulher, né? Então, assim, quando eu tô num diálogo, numa conversa ou numa roda, quando eu tô conhecendo a pessoa, eu tô tentando conhecer a pessoa de fato, sacou? Eu tô curioso, eu tô perguntando coisas. Então eu quero saber sobre a vida da pessoa. Não tô contando só coisas minhas. Cara, eu fiz tal coisa, eu faço isso, eu fiz aquilo. Chato, né? Exato. Porque exercitar a escuta também tá muito ligado à comunicação. Exatamente. Tem muita gente que fala, mas não sabe escutar. É verdade. Cara. E tem muita gente que acha que quem fala muito fala bem. E não é verdade. É verdade. Às vezes a pessoa fala muito, mas ela não consegue. Aí tá na vez de ela ouvir, ela não tem paciência. E as pessoas também não gostam de gente assim, né? Porque é legal você falar, poxa, mas é legal você também ouvir. O outro também quer se colocar numa posição onde ele quer ser ouvido e tal. E tem gente que. É um diálogo, né? Tem que ser um diálogo, né? Já precisa de 2. O nome fala bem, né? Não é monólogo, né? Mas tem gente assim, cara. Tem gente que não tem essa noção, cara. Eu tenho tanta dificuldade com isso que até nas minhas redes sociais o Evandro fala direto. Felipe, você tem que postar mais coisas que você fez, que você faz, né? Que às vezes eu fico só na coisa de ouvinte. Mas não é uma coisa de querer me inferiorizar, é de querer ouvir o outro, né? Sim. E aí dá esse passo adiante depois que a gente vai conversando, vai tendo. Mas tem muitas histórias em comum que às vezes a gente aqui eu deixo de falar porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com o convidado. Então. Sim. Mas ele é o excesso do. Tipo assim, tem gente que fala muito. Ele é o excesso contrário, sacou? Você fala pouco. Ele fala. Precisamos de uma consultoria com você. Vamos agendar aqui. É bom? Por exemplo, esse final de semana o cara fez um trampo irado numa igreja, irmão. Aí ele tem umas fotos iradas. Aí ele postou nos stories. Escreveu um textinho irado. Só que, mano, aquilo era pro feed e pra mais texto, sacou?
Mas eu entendo um Vamos pouco. trabalhar com o Felipão. Eu tô tentando mudar Tem coisa pra trabalhar aqui, gente. Não, mas você sabia que só essa interação de vocês aqui já ajuda muito, cara. Tipo, o Evandro, ele é um cara que fala total. naturalmente, abertamente. E querendo ou não, sem perceber, você também vai começando a pegar coisas dele e vice-versa. Porque tudo que vocês fazem aqui, vocês estão fazendo uma troca. Por exemplo, mano, eu tô falando mano toda hora. Ele fala, mano. Qual é, irmão? Eu falo muito, mano. Eu nunca falei mano na vida, eu só fui começar a conviver com o cara que eu falo, mano. Acaba, tá vendo cara, que tá engordando, não tá? Ai, meu Deus, até o final do ano, velho. Tá mesmo, tá falando forte aí. Aí você vai emagrecer mais. Tem um vídeo do Evandro que ele tá com a barriguinha. Eu falei, cara, eu tenho que parar de andar com o Evandro. Aí, ou eu tenho que me acostumar a ele. Os hábitos começam a ficar iguais, filho. Brincadeira. Bom, voltando, a gente tá falando disso, mas colocando um pouquinho da fé junto, ô Joey, isso ajuda também, né? Assim, se comunicar bem, saber se postar, saber falar na hora certa, saber ouvir, isso ajuda a gente como cristão, né, irmão? Assim, não só pra quem prega, que vai subir no púlpito, porque pregar não é só você estar no púlpito, né, irmão? Você prega com testemunho, você prega com um jeito de falar, você prega num jeito de agir com pessoa a pessoa, né? Exatamente. A melhor forma de pregar, na verdade, é essa, né? Exatamente. O evangelismo é isso aí. Exatamente. É onde você mostra Cristo de fato. Então, assim, até pra nossa fé, falando de Cristo, de evidenciar Cristo na nossa vida, essa comunicação faz toda a diferença, né? Sem dúvida. E quando Jesus ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho, não era só para quem tá lá em cima do púlpito aparecendo na TV ou lá na frente da igreja. É literalmente o chamado para a pessoa ir e falar de Jesus verbalmente, com exemplo, com a vida, mostrando. Né? Os discípulos fizeram isso, hoje nós fazemos isso também. Então há uma importância muito grande de nós como cristãos nos preocuparmos com a forma de se comunicar, de comunicar Cristo, né, primeiramente, que é o centro de tudo, e de como comunicar Cristo, né, de que forma falar para tocar as pessoas através das nossas palavras, até porque eu falo que Jesus, ele foi e ele é o maior comunicador de todos os tempos. Ele é a minha maior referência, maior para mim do que o Roberto Chanchique, maior do que maior do que muita gente, maior do que os palestrantes. Por quê? Porque ele conseguia conversar com todas as classes sociais, né? Desde a pessoa mais humilde até o homem mais sábio e rico, conseguia conversar com reis e conseguia conversar com o pessoal que era excluído da sociedade, né? Então ele conseguia ir tanto lá embaixo, ou seja, ele falava na mesma frequência que as pessoas. E a comunicação é isso. É você conseguir se comunicar na frequência daquela pessoa de forma que ela entenda, né? E de forma que ela, a gente fala na teoria da comunicação, ela faça o feedback, né? Ela devolve esse entendimento através de uma resposta, de uma pergunta. E Jesus era assim, cara. Então a gente tem que trazer isso para nossa vida também, porque como é que você vai evangelizar uma pessoa se você não sabe como abordá-la, se você não sabe como chegar até ela para puxar um assunto? A gente pode falar isso no clássico evangelismo de rua, né? Geralmente o evangelho de rua é aquele que você vai lá ou dá um panfleto ou fala, tem um minutinho para você ouvir, tá? Então tudo isso você tem que saber, né? Você não vai chegar na pessoa... Eu fazia muito isso no início, quando eu era adolescente. Chegar nas pessoas... Posso entregar um papel para você? Só que às vezes falar gritando, as pessoas se assustavam. Não é assim, né? Você tem que também se preocupar com a proximidade, né, que você está da pessoa, porque existe também um estudo em relação a isso, né? A gente fala que é a prosêmica, que é o estudo da proximidade. Você, acho que de 1 metro, de 30 centímetros a 1 metro, 1,5 metro, é uma distância íntima que você tem ou com o marido, com a namorada, ou com um amigo mais próximo. E tem uma distância maior, que são pessoas que você não conhece. Então, se você invade a prosêmica de alguém, sem perceber, inconscientemente, você deixa essa pessoa desconfortável. Né? Não sei, total. Né? Não sei Eu tenho uma linda história com isso daí. Então conta aí. Essa prosêmica aí. Eu fiz uma viagem pro Chile, né? A trabalho. E aí eu tinha que falar com a aduana, que eram os policiais lá que organizavam o que a gente tava levando ou não. Eles iam olhar as bagagens. Falar com quem que você falou? A aduana.
Que é a polícia que toma conta do aeroporto e eles veem o que a gente tá levando. Confere se tá levando contrabando, não. Cara, e eu tinha que fazer essa comunicação. E o meu portunhol entrou em ação, né? Meu Deus. Olha só. Olá. Tava eu e mais 2 pessoas. Era eu pra parte técnica, tinha produção e tinha uma outra pessoa que eu acho que era um dos gerentes que estavam com a gente. Só que a gente tava conversando, não sei o quê, e eu fui tocar na moça. Assim, ó. Bem brasileiro, né? Bem brasileirão. Aí eu fiz assim, pô, não, muito obrigado, tá? Ela, don't touch me. Não toca em mim. Não. Irmão, eu fiquei muito sem graça. Eu falei, gente brasileira tão próximo, né? E a gente tá acostumado a abraçar. Pô, caramba! É verdade. E eu fui só tocar pra agradecer. Pô, muito obrigado pela sua força. Ela, don't touch me. Você invadiu a Tarcísica. Exatamente. A Tarcísica é a ciência que estuda o toque. Então, porque apesar dela estar fazendo... E ela tava sorrindo, a comunicação tava favorável pra fazer aquilo na minha cultura. Mas não na cultura dela. Porque a cultura dela não tem... Não tem que botar a mão nela. Aí eu levei essa tapadinha. Eu falei, vou ser preso, hein, gente? E aí, olha que ela ainda é latina, né? Tá na América do Sul, que é uma galera mais quente, mais calorosa e mais receptiva. Imagina isso, sei lá, na Europa, na Finlândia, sei lá, na Suécia, que é uma galera ainda mais... Japão, na China, eles nem Japão, eles não têm essa questão de toque, né? É verdade. Mas e também... A Tarcísia é a ciência que estuda o toque. Então, dependendo, ela estuda a frequência do toque, a intensidade e o lugar que você está tocando. Porque no nosso corpo existem as áreas que são íntimas e áreas neutras, né? Tipo, mão é uma área considerada área íntima. Antebraço já é uma área um pouco mais neutra. Ombros é uma parte mais íntima. Não só íntimo, íntimo e erógeno. É íntimo, você tá falando de erógeno também? Não, erógeno é mais brasar. Olha como é que é a mente do cara. Não, então, mano, mas tá levando Filipão, é que de verdade tem alguns lugares no corpo que não são órgãos genitais que são partes erógenas do corpo, sabe? Tipo... eu não vou saber falar com certeza, mas talvez barriga seja uma área dessa, coxa, barriga. É uma área totalmente erógena. Mas a gente não vai tocar na pessoa. Mas depende. Às vezes você tá sentado com uma pessoa e tal, tu coloca a mão na coxa, mulher com mulher, homem com homem. Não tô falando só de sexo contrário, assim. Mas tem outras áreas ainda que são erógenas que eu não vou saber. A mão, é porque também, dependendo da intensidade, o nosso corpo ele libera determinadas... fugiu a palavra agora, hormônios, né? Determinados hormônios. Tanto que no movimento autopacificador, que quando a pessoa fica muito assim, são MAPs, né? Movimentos de autopacificação. Você libera hormônios de tranquilidade, né? Por isso que quando a pessoa tá nervosa, ela fica muito assim. Então, se ela tem a noção de que... Porque ela tá nervosa, visivelmente ela tá nervosa. Quando a pessoa tá assim, ela tá se tocando, se manipulando, porque libera hormônio para deixar ser mais tranquilo. Então, dependendo da forma que você toca na pessoa, você pode passar uma impressão muito ruim, cara. Vamos supor, você tem uma pessoa que você não conhece. Você tá conversando com uma mulher que você não conhece. Se você botar a mão vai tocar na mão dela, se ficar muito tempo, né? Ela vai ter uma impressão muito estranha. Né? Se você fizesse no braço, é uma coisa. Se você fizer isso aqui, você já passa outra informação. E às vezes é inconsciente. Às vezes você não tá pensando o que você tá fazendo aqui, não tá percebendo. E a pessoa também não tá nem percebendo que ela tá desconfortável, mas ela fica desconfortável porque o corpo mostra. Ela se afasta, ela diminui a proxêmica. É sinistro, cara. E tá tudo ligado à comunicação. Que legal. Engraçado que hoje de manhã eu tava conversando isso com a Sara, que a gente tava conversando. Ela conversou com outro amigo do trabalho dela e tava falando sobre assalto no ônibus. E a pessoa que assaltou a outra tava encostando muito nela. Eu falei assim, cara, eu não sei nem mais andar de ônibus, porque eu não consigo encostar numa pessoa que a gente não conhece, né? E no ônibus tá cheio, você tem que encostar. Porque no ônibus tem lugares que são... intuitivamente, essa proxêmica ela é aceita. Que é coletivo, né? Quando você senta num ônibus perto de outra pessoa. E ali é aceito. Só que tem pessoas... Você já percebeu? Você tá num lugar, a pessoa faz assim... Com a perna abertona. Abertona, a pessoa...
Por quê? Ou porque ela tá sendo educada porque quer te dar espaço, ou porque também ela tá desconfortável porque sentou alguém ali, né? E eu sou um cara de muito espaço, né? De muito espaço. Cara, uma coisa que eu passava, que eu Irmão, nunca gostei. E o transporte público é horroroso pra qualquer ser humano. Pra qualquer tipo de Mas transporte. pra quem é gordo, esquece, irmão. E eu Não tá viajei muito de preparado. avião, né? Muito de avião. E é claro que o assento pra mim é muito apertado. Então eu sempre deixei a galera... Ih, ó, só fugiu uma câmera. Voltamos. Aí eu sempre esperava o avião ficar totalmente preenchido para que eu pegasse a região do meio do corredor. Para não afetar, para ficar no canto da janela. Eu falo assim meio gaguejando, gente, é porque eu tenho que ficar ouvindo minha voz aqui e ficar gaguejando aqui. Mas eu não ficava próximo à janela para ficar no corredor, para não ficar apertado. Se um gordo na janela, a pessoa do meio vai ficar apertado. Então eu tinha um macete de abrir sempre a lateral para ficar mais no corredor e não apertar quem tá no coisa. Mas isso eu fazia assim, né? Mas tinha pessoas que tinham o meu tamanho e não faziam isso, entendeu? Então é uma característica de espaço. Eu também não gosto muito de ocupar muito espaço. Apesar de ser grande, né? Mas, mano, você vê que o Brasil, ele não tá... Irmão, você não tem um mínimo de estrutura. Não é só pra quem é gordo, sacou? Mas por um cadeirante, sabe? Pra quem tem qualquer tipo de dificuldade. Irmão, você vai comprar roupa. Qual a tua facilidade pra comprar roupa? Nenhuma. Existe? Eu mando vir de São Paulo. Eu ligo pra lá e mando vir. Irmão, eu que tenho uma barriga um pouquinho grande, mas eu já tenho dificuldade, cara. Sacou? Porque aí, às vezes, a camisa ela é grande pra baixo. Ela é grande assim no comprimento, mas na circunferência ela é apertadinha e marca minha barriga, eu não gosto. Mas aí pra quem é gordo, assim, é gordo... Eu tô sendo pejorativo, não, né? Não? Não, é que eu tô com eu medo. Não tenho essa problema, esse toque. Não, é que eu tô com medo, mas eu não tô sendo pejorativo. É o toque. Pega. Esse toque quer dizer o quê? Se for no ombro e segurar muito tempo, pode ser... Ele pode querer te manipular. Mas cadeirante, quem é gordo, quem, enfim, é muito grande, quem calça, quem tem o pé muito grande, sofre, enfim, né? Minha sogra é costureira, tá? Se alguém precisar. Aí, ó. Opa, aí. Bom saber. Mas, enfim, vamos voltar a falar aqui. Então, pastor, a gente tava falando do quê, mano? Me fugiu. Falando da questão da aproximação do toque. Isso. Ele falou que ele tocou na moça lá da... Você já viu o Donald Trump? Repara depois de vídeos de Donald Trump. Eu fiz um vídeo dele. É mesmo? Eu fiz um que tá no meu TikTok. Bateu mais de 500 mil visualizações no TikTok. Viralizou. Eu fiz um dos apertos de mãos que Filipão, você tem que ver ele apertando a mão, irmão. É mesmo? Irmão, esquece. O cara não aperta a mão assim, ó. Aí que deixa eu ver se eu... Ele aperta a mão assim, ó. Primeiro que aperta firme, faz assim, ó. Isso. Sacou? Caraca, e ele vira a mão, ó. Presta aqui. Ele vira a mão. Torce, né? Eu fiz um vídeo... Acho que isso é uma dominância, não é? É uma forma de dominação, né? Ele aperta forte... Esse aperto ele puxa o braço, ele puxa e torce e traz a pessoa para ele. Isso é uma forma muito agressiva, né? Porque o aperto de mão tem até uma forma de apertar a mão mesmo, né? Ele tem que ser, a força tem que ser medida e dosada pelos dois. Até porque, irmão, eu detesto gente que aperta a mão assim, ó. Assim, assim, mas sabe o que quer dizer isso? Qual essa molezinha? Mas sabe o que quer dizer isso? A pessoa quando ela aperta a mão sem firmeza ou assim, pode significar duas coisas. Ou se ela deixa a palma... O pessoal diz que é palma de pedinte, né? Ela transferindo a liderança, tá transferindo. Sim. Então ela aperta a mão assim com a palma para cima. E não tem muita força. Ou ela pode estar inconscientemente passando para você a autoridade, né? Ou se ela aperta assim com a ponta do dedo, ela pode estar também simbolizando nojo, né? Então, tudo tem que ser avaliado, né? Você tem que avaliar, tem que saber o contexto, né? Para uma mulher, num lugar, numa reunião de negócios, onde só tem homem, se ela for apertar a mão das pessoas, é bom ela apertar firme, né? Com firmeza. Para ela, como mulher, passar essa questão da firmeza. Né? Homem que aperta também a mão muito forte é desconfortante para muitas pessoas, né? Para mim, tem gente que aperta... Quando é na zoeira, beleza. Mas de uma pessoa que não te conhece. Não, se você apertar muito forte, isso pode passar um desconforto. E tem gente que faz isso. E isso isso passa uma péssima primeira impressão.
E a primeira impressão, hoje, ela é uma coisa fundamental, que a gente precisa se preocupar, porque a primeira impressão ela pode abrir portas para você, portas de negócios, portas infinitas. Então, se você não se preocupa com isso, você pode perder ótimos contatos, network, por causa de uma primeira impressão que não... E tem esse... É uma frase que o pessoal fala que é clichê, mas é verdade. A primeira impressão, muitas vezes, é a que fica. Com certeza. E ela é feita nos primeiros segundos que você está vendo uma pessoa. Intuitivamente, a pessoa que não conhece o Evandro vai olhar ele, vai a vestimenta, o jeito que ele me olha, o jeito que ele tá falando comigo, o jeito que ele me recebe. Já fiz uma primeira impressão de você. Nos primeiros segundos. Não, isso acontece muito. Cara, eu fui em 2 ambientes com a minha esposa. Filipão. Aí eu fui... E às vezes o ambiente fala muito, né, cara? Não foi individual, não foi... eu não conheci uma pessoa só e fiquei conversando com ela, então eu cheguei no local e era um grupo, sacou? Então, quando eu cheguei no local, as pessoas me perguntaram sobre mim, perguntaram sobre minha vida. E aí, cara, houve uma troca coletiva e foi muito maneiro. Eu falei, cara, que legal. A primeira impressão foi assim, cara, que maneiro. Gostei das pessoas, não. Aí eu fui num outro grupo, só que do mesmo grupo, tá entendendo? Tipo, vamos supor que são 20 pessoas. Só que numa vez eu fui em 10 e depois nos outros 10. Quando eu cheguei essas outras 10 pessoas, irmão, ninguém me perguntava nada. Eu começava a falar e a pessoa virava, não queria me ouvir, perguntava pra outra pessoa. Eu falei, caraca, mano. Tipo assim, um ambiente totalmente hostil, sacou? Eu falei, mano, quer saber? Não tô nem aí também. Eu fiquei só eu aqui, mexendo no meu celular. Eu falei, ninguém quer conversar comigo? Não vou ficar tentando ganhar, irmão, a atenção de ninguém. Já passou esse meu tempo, né, mano? Já foi tempo que eu tentei ganhar a atenção de alguém. Quer conversar comigo? Conversa. Não quer? Beleza, irmão. Não tem problema. Eu fico aqui no meu celular, vou ler alguma coisa, vou comer minha pizzazinha na paz de Cristo. Mas você vê, né, que tipo assim, de fato, o ambiente no aperto de mão, no olhar, em prestar atenção no que você tá falando, isso causa uma impressão, né, irmão? Total. Causa uma impressão. Quando você fala do olhar também, tem muitas pessoas que são visuais. Então, a minha mãe é uma pessoa visual. Ela gosta de falar comigo e quer que eu esteja olhando pra ela. Isso por vídeo ou pessoalmente. Esse dia eu tava falando com ela por vídeo e eu tava, acho que, ajeitando o lençol. Aí ela, dá pra você prestar atenção em mim? Eu falo, mãe, eu estou te ouvindo. Ela, não, mas tem que prestar atenção. Ou seja, faz muito sentido você voltar todos os canais pra pessoa que você quer dar atenção, né? Então você volta o seu olhar, você volta o seu corpo, você projeta a sua voz e você ouve pra ter essa troca. E quando você vai num lugar e classicamente você não é bem recebido, né? Porque a primeira impressão não foi maneira e você fica aquilo na cabeça, fala, cara, fui num lugar, o ambiente até parecia legal, mas não me trataram bem e tal, você não volta. E isso pra tudo, isso pra restaurante, isso pra igreja, né? Uma das maiores reclamações que eu também já ouvi de adolescente e tal. Né? Falta de acolhimento, né? Quando chegar pessoa de primeira vez chegou, ninguém foi falar, ninguém perguntou, aí a pessoa ficava meio assim pra voltar de novo. E essa primeira abordagem é muito importante. Isso é muito importante, cara, porque o Evandro já falou sobre isso, que já teve esse desprender de falar com pessoas na igreja. Já. E depois que ele me falou isso, me fez fazer isso também, né? Porque às vezes a gente fica no nosso mundo, né? E acha que a pessoa tá acolhida. E na verdade a gente faz parte da igreja pra acolher as pessoas. Desculpa. É que eu falei que na minha igreja eu senti falta de acolhimento. E aí eu tive muita dificuldade no meu primeiro ano da igreja. E aí depois, oração e tal, depois de um ano querendo sair da igreja por conta disso, eu falei, mano, eu vou virar a chavinha. Eu vou ficar de olho em quem também não tá sendo acolhido, sacou? Quem não se sente acolhido, né? Porque às vezes a pessoa também tá sendo acolhida, ela só não se sente. E aí eu comecei a tentar procurar essas pessoas na igreja. Muito bom. Esse é top, porque você já sabe a necessidade da pessoa que está chegando de primeira vez, né? E a gente falando de comunicação, isso é muito importante também para quem está ali na igreja, porque quando você está num ambiente que você está acostumado, você não pensa nessas questões, né? Então, às vezes entra alguém que você não tá, que você não conhece, ou que outras pessoas não conhecem, e não tem ninguém que foque nelas nesse sentido. E é importante, né? Porque aquela pessoa que está chegando, amanhã é a pessoa que vai virar um membro, a pessoa que vai virar, que vai se engajar nas outras questões da igreja, e esse acolhimento é importante demais. Que maneiro, mano. Que maneiro. Muito bom.
Falando de TV, Joey, e aí? Tá fazendo algum programa, não? Rapaz, então, eu estou na geladeira como... Tá descansando a imagem, não é isso, Felipe? Descansando a imagem. Descansando a imagem. Desde que entrou a pandemia lá no canal, eles pararam, né, com as produções. Hoje eu estou como produtor audiovisual, né? Eu produzo alguns programas lá, treino alguns pastores também que nunca fizeram TV. E isso é muito legal também, que eu trouxe isso pra cá, né? Ah, que legal. Pra lá, no caso. Tem muito pastor que nunca tinha feito TV, então não apareceu oportunidade. Porque que é totalmente diferente de púlpito, né? É diferente, porque apesar de no cenário ter um púlpito, ele não fica só ali, ele precisa interagir com a câmera, ele precisa estar ligado no tema, falando pra ninguém. Falando pra ninguém, ele tem que andar, ele tem que fazer as movimentações. Então eu tenho pegado muitos pastores que nunca fizeram e eu tô treinando eles lá, filho. E tá sendo bom também pra eles pra eles aprenderem essa questão, né? E também tá sendo bacana essa experiência pra mim, porque quando eu era estagiário eu já fazia produção, né? Aí fiquei um tempão só apresentando e agora voltei. Vai fazer 3 anos já só nessa questão de produção e também é muito legal. Tô na minha área e me amarro, né? E agora que a gente tá querendo voltar, estamos trabalhando, né, para voltar lá com o canal. Então quando aparece alguma coisa que eu vou apresentar, eles me avisam e tal, mas eu ainda tá meio frio lá na geladeira, né? Querendo voltar pra ter saudade da câmera. RRzinho! Alô, hein? Vamos agilizar isso aí. Meu podcast vai tomar o Brother Joe, hein? Vamos fazer um podcast com ele, hein? Qual é, hein? Querendo, filho. Foi muito bom. Mas é muito bom isso daí, cara, porque você falando sobre essa coisa da comunicação, realmente são várias áreas que precisam entender que a comunicação é ensinável e aprendível, né? Sim. Porque você não... Eu trabalhei muito tempo com um cantor de pagode, que é o Dilcinho. E ele se preocupava muito com isso daí. Depois que ele gravou o primeiro DVD dele, teve um diretor que teve essa atenção com ele, de se comunicar com o público, com linguagem corporal e gestual e tudo. Isso faz muita diferença, para você atingir o seu objetivo, né? Sim, e como eu falei que não é só na área, né, só para quem trabalha nessa área, isso, mas para nossas relações do dia a dia. Para o dia a dia, com certeza. Para nossa relação dentro de casa. Qual é o maior questionamento e a maior dificuldade de esposas dentro do relacionamento? É que muitas vezes o marido não conversa, não chega, não fala com ela, não quer conversar, não quer, sei lá, não quer falar como é que foi o dia, não quer se abrir com ela, não sabe ouvir. Muitas mães reclamam também, meu filho não tem atento, sei lá, não me ouve. Então, muitos desses problemas dentro de casa, problema dentro das corporações, tanto de empresa com funcionário, quanto de funcionário com funcionário, é questão da comunicação, que se for ajustada, você consegue minimizar e cortar pela raiz problemas que poderiam ser cortados de maneira simples, com uma comunicação mais assertiva. Eu tô dando umas engasgadas aqui, de vez em quando, é porque eu tô me ajustando aqui. Mas essa questão, né, de você se preocupar e poder levar isso para sua vida, né? E ambientes são transformados por causa disso, né? Ambientes, vidas, ministerial. Eu falo que, né, quando a gente fala de comunicação, a mais importante para nós que seguimos a Cristo é a nossa comunicação com Cristo, né, que é a nossa intimidade com Ele, porque não tem como ter intimidade com o Criador se a gente não conversa, se a gente não, de alguma forma, está com Ele, né? Seja falando, seja adorando, seja ministrando. E não existe também um propósito aqui na Terra que não esteja ligado a pessoas. Então, se a gente quer desenvolver o propósito que Deus tem pra gente e está ligado a pessoas, automaticamente você vai ter que se ligar a pessoas, né? Seja através da sua fala, através da sua arte, né? Através de algo que você comunique para aquela pessoa que está ligado ao teu propósito, então também vai estar ligado à comunicação. Então não tem como correr, filho. Coisa linda, meu mano. Queria agradecer a tua presença aqui. Fiquei amarradão. Tu curtiu, mano? Pô, cara, agradeço muito. Ó, primeiro eu vou falar igual a Monique Macedo também veio aqui. Eu assisti
todo o episódio, assistia. E ela falou que foi o primeiro podcast que ela veio. Foi. Também, ó, sou o primeiro, né? Primeiro podcast que me trouxe aqui, que me achou relevante nesse mundo aqui. Aí, ó. Pô, quero agradecer Coisa maravilhosa. É, porque a gente é amigo, na verdade, né? Ó, tá valendo, tá valendo. Obrigado, Evandro. Obrigado, Filipão. Prazer todo meu. Muito bom, muito bom. Amarradão. Obrigado pela presença. Faz um jabazinho pra gente aí, Joey. Olha aqui pra essa câmera aqui, ó, e faz um... De se inscrever. Galera, olha só. Pra você que não me conhece, não tem minhas redes sociais, você pode me seguir lá no Instagram, no @JoEnnisonBatista, é esse nome mesmo, tá bom? JoESSINNON. Me enrolei, ó. JoESSON, Joennisson Batista. E também tem o meu site, que é o www.joeycomunicador.com.br. Lá tem a minha consultoria, tem meus canais de comunicação. Se você quer melhorar a sua arte de falar, seja para público, seja para câmera, para TV, o que você precisar, eu tô aqui para te ajudar. É isso, ó. A gente vai colocar essas informações também na descrição, tá? Pode dar um pulinho lá. Você que tá assistindo a gente, não se esqueça, você pode se inscrever também no nosso canal. Segue o Miló, dá o like, dá o joinha, vamos caminhar junto. Valeu, gente? Filipão, tamo junto, irmão. Tamo junto. Mais uma. Valeu, Joennisson. Valeu, galera.